com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos o nosso culto, apenas lembrar alguns rápidos avisos para a nossa igreja. A primeira delas é que está acontecendo no EPI do Parque do Chaves a feijoada com gostinho de amor. Próximo sábado tem também, você pode encomendar, só entrar em contato com eles. E no próximo sábado à noite, o Ministério de Louvor aqui da Igreja, o Grupo de Louvor, vai participar do 49º aniversário da EPI no Tremembé, e a igreja está convidada a participar, a estar presente nesse evento. Nós lembramos a igreja, o aviso que a gente deu hoje pela manhã, e ontem, reunido o Conselho, a liderança da igreja, nós estamos já aí com uma agenda de programações e eventos visando arrecadar a nossa primeira etapa, de campanha agora dessa nova fase, visando arrecadar os 60 mil reais que nós precisamos arrecadar para complementar aí, para poder pagar a obra, Então, nós vamos ter diversas atividades ao longo do ano, visando justamente esses recursos, e o objetivo é que você participe, viu? Você pode ficar tranquilo que a gente não vai cobrar caro, é um preço acessível, vai dar para você pagar para você e ainda chamar um amigo para ajudar também, tá bom? E o objetivo é que justamente essas atividades que nós vamos ter cantinas ao final do culto, 2 vezes por mês, a partir de março, vamos ter outros eventos de sábado, e o objetivo é justamente que você não apenas contribua financeiramente com esta obra, mas que você também convide pessoas a participar dos eventos, a estar aqui e se juntar a nós nessa caminhada com Cristo, tá bom? Vamos então louvar ao nosso Deus. Graça e paz. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Entraremos na presença do Senhor com louvores de adoração, com cânticos, um culto agradável a Ele. Eu te quero mais do que o ouro, mais do que a própria vida. Eu te quero mais do que tudo, Senhor. Ele é Jesus Cristo, aquele que inunda o nosso coração. Cantemos. Eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Senhor,
Glória!
adorar, Senhor. declaramos aqui com uma só voz, Pai, que realmente sem Ti não somos nada, Senhor. Te queremos, Senhor, te queremos todos os dias. Não só queremos, como declaramos que não sabemos viver, Senhor. Não há vida fora da Sua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez, Senhor. Obrigado porque tudo é para Ti, Senhor. Obrigado porque tudo está em Ti, Senhor. Obrigado pela misericórdia, Senhor. Obrigado porque não somos consumidos com o poder do Seu amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque a gente está onde a gente tem que estar, Senhor. Porque o Senhor é o nosso dono, Senhor. O Senhor, o Espírito Santo que está em nós, o Senhor escolheu aqui nós para morar em nós, Senhor. Que possamos, Senhor, capacite, Pai, para que a gente possa responder da melhor maneira para Ti, Pai. Porque o melhor que podemos dar para Ti ainda é pouco, Senhor. Obrigada, Senhor. Declaramos, Pai, que realmente não importa as circunstâncias, Senhor. O melhor lugar onde estar é na Tua presença, Senhor. Obrigada porque juntos podemos congregar aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em uma só voz, em um só corpo, Senhor, estamos aqui Te louvando. Recebe o nosso louvor, Senhor. Nos ensina a Te louvar, nos ensina, Senhor, a Te adorar. Nos ensina a entender que não importa a circunstância, a situação, onde quer que estejamos, Senhor, estamos aqui para servir, Pai. Que a gente possa devolver tudo aquilo que o Senhor nos dá de presente, que são os dias, a nossa família, as pessoas ao nosso redor, o nosso trabalho, a nossa igreja, Senhor. Nos ensina a cuidar, Senhor, e devolver o melhor para o dono, que é o Senhor, Pai. Te agradeço por tudo e ainda vamos ver, Senhor, todos aqui dizendo que nós e a nossa família servimos ao Senhor. Que todos aqueles, Senhor, que a gente tem orado, Senhor, intercedido, Senhor, estamos juntos, Senhor. Que a gente possa realmente ver todo o joelho se dobrando e dizendo: o Senhor é Cristo. O Senhor é o dono desse mundo, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor é o dono de tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Só temos a agradecer, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. A igreja pode se sentar. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, na Tua presença nós Te somos gratos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Nós Te adoramos, Pai querido, porque nós somos criados para o louvor da Tua glória, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor, porque Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nas Tuas mãos nós colocamos a nossa vida e tudo que nós somos. Nós Te somos gratos por cada vida, por cada alma que adentrou nesse templo nessa noite, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre cada vida nessa noite, Pai querido, para que cada um possa sair daqui cheio, repleto pelo Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, nos nossos corações, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença aqui neste momento, nessa noite, Pai querido. Porque nós sabemos que a Tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 ali Tu estarias. E nós sentimos a Tua presença nessa noite, porque Tu tens tocado no nosso coração, Pai querido. Ó Senhor, derrama a Tua salvação sobre cada vida, Pai querido. Se há entre nós alguma pessoa, Pai querido, que ainda não confessou a Ti como seu único e Salvador, que o Teu Espírito possa estar incomodando essa pessoa neste momento, Pai querido, e que ela possa entender que somente Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai querido. Que a cruz que Teu Filho amado foi crucificado, Pai querido, foi a cruz, ó Pai, onde Tu sofreste, Pai querido, derramaste o Teu precioso sangue para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para nos trazer vida eterna. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Mais uma vez nós vamos louvar nosso Deus com o cântico 21 do CDP, ao único que é digno de todo louvor e toda adoração.
Consagramos todo nosso ser a Ti. Convido os irmãos que juntos possamos fazer a leitura em Marcos 1, de 9 a 15, no nosso momento de confissão. Marcos 1, de 9 a 15. Vamos ler, fazer a leitura responsiva. Marcos 1, de 9 a 15. Amém? Mesmo assentado como estamos, Marcos 1, de 9 a 15. A palavra de Deus nos diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Desculpa, irmão, desculpa. É isso mesmo, é isso mesmo. Versículo número 10. Logo saí da água, vi o céu atrás, e o Espírito descendo como pomba sobre. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito me impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavras do Senhor. Salmo 25:1, a palavra de Deus também nos diz: ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Você tem confiado em Deus? Você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor? Você tem colocado as suas decisões na mão do Senhor? Nós precisamos, irmão, colocar a nossa vida diante de Deus. E principalmente saber que nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado já está pecando e torna-se mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças e orarmos silenciosamente. Convido a diaconisa Clarice para que nos leve a Deus em oração de confissão de pecados. Querido Deus, quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós confiamos em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, ó Deus, entregar nossa vida nas Tuas mãos. Nós podemos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas imperfeições, os nossos pecados. Porque somente o Senhor, ó Deus, é que pode nos perdoar. Somente o Senhor, ó Deus, é que esquece de tudo aquilo que fizemos e que entristece o Senhor, aquilo que deixamos de fazer, ó Deus, que agrada o Senhor. Somente o Senhor, Deus, é que pode nos perdoar. Por isso, ó Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu coloco a minha vida, os meus pecados e de cada irmão aqui presente nesta noite, Pai. Fala conosco, ó Deus, e mais uma vez, obrigado pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Convido mais uma vez os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos estar louvando nosso Deus com o cântico do hino 240, Tudo Entregarei. E durante o cântico desse hino, os irmãos poderão estar trazendo os seus dízimos e ofertas. Em pé, hino CTP 240. Amém. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por esses dízimos, por essas ofertas alçadas nessa noite. Pai querido, obrigado, Senhor, porque essas ofertas têm sido ricamente abençoadas por Ti, na nossa igreja, na nossa construção. Tudo que
que vamos fazer, Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, Pai querido, porque tu tens derramado chuvas de bênçãos sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do tesoureiro Nilton, que tem cuidado tão bem das finanças da nossa igreja, e sobre a vida de cada um que está presente nessa noite aqui, em cada família que é representada, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos, irmãs. Queremos saber se temos visitantes pela primeira vez conosco essa noite. Não temos. Então, vou chamar o conjunto. Nós vamos ouvir uma canção, nos preparando para o momento da mensagem. Nós vamos falar esta noite sobre o deserto. A paisagem da vida é o deserto. E eu quero te desafiar a ouvir essa canção dentro do contexto do deserto da sua vida. Qual deserto você tem atravessado? Contemplar o Senhor que te levanta.
demos graças nesta noite, porque temos a oportunidade, ó Pai, de contemplar ao Senhor por meio da Tua Palavra. E ao contemplar a Tua Palavra, Pai, nós somos desafiados, ó Deus, a viver. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, porque nesse momento, ó Deus, nós vamos ouvir, ler, contemplar o que o Senhor tem a nos dizer. Fala aos nossos corações, Senhor, o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, a partir do verso 8º. Gênesis 21, a partir do verso 8º até o 21º versículo. Eu vou fazer esta leitura na Nova Versão Transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se turbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto, e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. O nosso texto de hoje, baseado na Torá, o livro da lei do povo judeu. E esse texto conta uma história que não pode ser lida jamais de maneira isolada. Toda a história que envolve Sara e Agar deve ser lida em seu contexto maior. Há uma grande dificuldade quando nós lemos Gênesis 21, de 8 a 21, apenas por ele mesmo. E essa dificuldade é a de acharmos que Agar é uma intrusa que se aproveitou da fraqueza de sua senhora para obter privilégios. E por isso mesmo ela mereceu ser expulsa. E não foi assim. E é isso que nós vamos ver em breve. Nós também tendemos a aceitar, sem ressalvas, de que os filhos de Agar, os descendentes de Agar, são inimigos dos descendentes de Sara. Há quem faça uma leitura bastante reducionista nesse sentido, falando que os ismaelitas são os árabes e os descendentes de Isaac são os judeus. Isso não é expresso no texto bíblico. O texto bíblico não deixa isso claro. Nós não podemos tirar essas conclusões. Mesmo porque Deus abençoa ambas as descendências. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre deserto. E Agar experimentou 2 desertos na vida dela.
E os desertos enfrentados por Agar nos mostram como Deus age em meio aos erros que nós cometemos e como a transformação de uma tragédia em bênção acontece. É o agir de Deus, apesar da minha e da sua falha. Quantos erros não cometemos, que parecem não ter solução, nos lançando num deserto, ou, o que é pior, condenando outras pessoas ao deserto. As nossas vidas são cíclicas e por conta disso, a cada época e momento nós passamos por situações diferentes. Nós estamos numa série de mensagens chamada Paisagens da Vida. E como quem olha para um retrato do passado e vê ali uma história, e a partir daquela história rememora o que aconteceu em sua vida, nós queremos olhar para os textos bíblicos. Assim nós olhamos para a estrada do caminho de Emaús, no início do mês. Semana passada nós vimos o Monte da Transfiguração. E hoje nós olhamos para o deserto. E não será apenas para um deserto que nós vamos olhar. Nós vamos olhar para os 2 desertos por onde Agar passou em sua relação com Sara. A história destas 2 mulheres é narrada na Bíblia em 2 capítulos apenas. Gênesis 16 e Gênesis 21. É interessante notar como a relação de uma senhora e sua escrava marca de maneira tão decisiva a humanidade. Nós não sabemos, porque o texto bíblico não nos relata, quando foi que Agar entrou na vida de Sarai. Possivelmente, nós não podemos concluir isso, mas possivelmente quando Abrão e Sarai foram para o Egito, fugindo da fome, ali ele deve ter adquirido Agar e dado Agar a Sarai como escrava. Eles a receberam ali no Egito. Muito possivelmente. Isso está narrado lá em Gênesis 12. Só que nós não temos como provar isso. Pode ter acontecido de outras maneiras. Sarai pode ter recebido Agar de seus pais como presente. Sarai pode ter adquirido Agar em uma das viagens pelo deserto. Mas o fato é que Sarai e Agar estavam ali e convivendo provavelmente há algum tempo. Elas não eram completamente estranhas umas às outras, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Gênesis 16, 2 deixa claro que Agar era serva de Sarai, que atendia a sua senhora e se ocupava do bem-estar da sua senhora. E a narrativa da vida de Abrão e Sarai, que se inicia em Gênesis 12, e no capítulo 15, Deus anima a Abrão, fazendo com ele uma aliança. E nós não sabemos quanto tempo corre do momento em que Deus diz para Abrão, eu gosto demais desse texto, né? Porque Deus vira para Abrão e fala assim, ó, a gente está conversando aqui da tenda, mas vem aqui fora aqui que eu vou te explicar direitinho, olha lá para o céu. Você consegue contar as estrelas? Não. Então, esse é o número da tua descendência. Esse é o número da tua descendência. E a gente não sabe, o texto não nos diz quanto tempo passou desde o momento da vida de Abrão até o momento em que Sarai decide entregar Agar para que Abrão seja pai. O texto não nos diz. Mas é no 16º capítulo que entra na história de maneira decisiva Agar. Sarai, ela vê que ela não consegue ter filhos, ela não é capaz de gerar filho para o seu marido, e ela decide lhe dar a escrava para que ele tenha descendência na terra. Isso soa um pouco estranho nos nossos dias, né? Mas esta era a premissa de uma sociedade patriarcal, principalmente naquela época. A sua descendência é o seu atestado de bem-aventurado. Você é uma pessoa abençoada pelo número de filhos que você tem. É assim que funciona numa sociedade patriarcal. No entanto, perceba que a atitude de Sarai era de resolver
por meio de uma posse sua, o que não podia resolver por si mesmo. Diz o texto em Gênesis 16:2, Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com minha serva. Preste atenção nisso que Sarai vai dizer agora. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Guarde essa expressão. Essa expressão é decisiva na relação dessas duas mulheres. Sarai faz uso de um bem seu, de um recurso seu, a sua serva, para que a honra do marido fosse preservada. Sarai tinha o poder hierárquico sobre Agar. E ela poderia, a qualquer momento, tomar o filho de Agar e criá-lo como seu. E é exatamente isso que dá a entender quando Sarai diz: talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão se deita com Agar e ela engravida. Agora eu vou pedir licença às mulheres para poder falar aos homens, porque o homem às vezes ele não se atenta muito a essas coisas não, viu gente? O corpo da mulher, ele se transforma de uma maneira grandiosa quando a mulher está grávida. Eu não gosto muito da expressão bomba hormonal. A gente fala de uma bomba hormonal. Não é isso. O corpo da mulher sofre uma reestruturação hormonal e física para se adequando para ser a doadora da vida, se preparando para doar a vida. E era assim que Agar estava. Agar não era uma mulher diferente das outras. E ela também passou por essas transformações. E ao passar por essas transformações, ela foi inundada de sensações e percepções que tomaram conta de sua vida de maneira forte e intensa. Segundo a ciência, o olfato, o paladar, as percepções da mulher durante a gravidez são completamente diferentes, né? Eu me recordo as duas vezes que minha esposa esteve grávida, a primeira do Antônio, a segunda do José, ela falava assim: nossa, as coisas parecem que estão mais saborosas, né? E de fato, as percepções mudam. E aí você pega toda essa transformação que Agar estava passando, e você soma isto, o fato dela ser uma serva, uma escrava, que estava grávida de quem? Do seu Senhor. Do seu Senhor. Diz o texto de Gênesis 16, versículo 4: Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Com desprezo. Não seria nada ingênuo nós pensarmos que a reação narrada aqui em Gênesis 16, 4 fosse uma das muitas percepções que, junto aos hormônios, afloraram em Agar. E o que é interessante é que Sarai, sendo senhora de Agar, tendo poder e hierarquia sobre ela, ela se sente ultrajada, humilhada, desprezada. Sarai tentara uma saída para a sua infertilidade e agora não tinha forças emocionais para lidar com a situação toda criada por ela. Agar estava grávida, desfilando a sua gravidez no meio do arraial. E o que é pior, dizendo: eu sou capaz de dar herança ao Senhor, você não. Maltratando Sarai. Há aqui uma percepção de que Sarai, possivelmente abalada, não conseguia fazer valer a sua fala lá no versículo 2. Talvez por meio dela tenha filhos. Ela não teve forças para levar adiante. Agar seria o meio pelo qual Sarai seria mãe. Há também uma interpretação possível de que Sarai também estaria passando por um momento de transformação em sua vida, e que as mulheres conhecem muito bem, que é a menopausa.
aonde as transformações hormonais também afetam e são intensas. Nós não temos como afirmar se Sarai estava ou não na menopausa. Nós apenas podemos afirmar que ela se deu conta daquilo que ela fez. Uma expressão bem do nosso tempo antigo, né? A ficha caiu. Ela entendeu o que aconteceu. Ela entendeu o que aconteceu. Aqui nós temos o primeiro deserto da relação. Porque Sarai, diante da reação de Agar, começa a também maltratar Agar. E Agar, perceba como a questão hormonal é presente nesse texto. Essa fase da gestação é presente nesse texto. Porque Agar sai de uma atitude altiva, de menosprezar a sua senhora. E quando ela é atacada por Sarai, o que ela faz? Ela foge para o deserto. É uma oscilação de humor, de temperamento. Ela está passando por uma transformação profunda. E Agar vai para o deserto. E aqui nós temos o primeiro deserto desta relação. E se eu pudesse dar um nome a este primeiro deserto, eu chamaria este deserto de o deserto da perseverança. Agar está ali no deserto, e ela chora e se lamenta, e diferente do texto que nós lemos, ela não se lamenta sem água, ela se lamenta ao lado de uma fonte de água. Ela tem ali o necessário para a vida. E enquanto ela está ali chorando, se lamentando, um anjo do Senhor a encontra e trava um diálogo com ela. E essa conversa é uma conversa fascinante. Acompanhe comigo Gênesis 16, 8 a 12, diz o seguinte: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Perceba a riqueza deste diálogo. Agar, você é serva. O Senhor não muda essa condição no momento. Mas você precisa entender que você será mãe de uma grande nação. Deus ouviu o seu choro. E por isso seu filho será chamado Ismael. Deus ouviu. Passados estes acontecimentos, Agar deu à luz a um filho. E antes de dar um salto na história e voltar para o capítulo 21 e seguir com esta relação, é preciso pontuar alguns acontecimentos importantes entre o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaac. O primeiro é o fato de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, pai de muitos. Aqui Deus está começando a cumprir a sua promessa. Em seguida, Deus estabelece uma aliança com Abraão e institui a circuncisão. Após mudar o nome de Abraão e instituir a circuncisão, Deus muda o nome de Sarai para Sara. E ao fazer esta mudança, Deus diz claramente que Sara engravidará. Abraão, então, intercede por Ismael. E o Senhor lhe garante que o filho de Agar será uma grande nação. Em seguida, nós temos a visita dos anjos a Abraão e Sara, para dizer que ela dará à luz. E aqui o autor de Gênesis interrompe nossa história e passa a falar de Sodoma e Gomorra, e o que acontece na casa de Ló, voltando a tratar de Abraão e Sara somente no quando da visita a Guedar. Chegamos então ao capítulo 21. Quanto tempo se passou? Considerando que Ismael nasceu quando Abrão tinha 86 anos
E Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Se eu não faltei na aula de matemática, 14 anos, né? 14 anos se passaram. O capítulo 21 começa dizendo que Sara deu à luz a Isaac. Abraão cumpriu o rito da circuncisão. E é singular a reação de Sara ao nascimento do seu filho. Versículo 6 do capítulo 21. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. Versículo 7 ela diz o seguinte: quem poderia dizer que Abraão seria pai na velhice? A satisfação pessoal tomará conta da vida de Sara. No entanto, a alegria do momento foi sendo tomada pela rotina de 14 anos de convivência com Agar e a irrevogável presença de Ismael, o primeiro filho de Abraão, ali, naquela casa. E é neste contexto que nós chegamos ao nosso texto de hoje, e nele nós compreendemos a atitude de Sara em expulsar Agar e Ismael da presença de sua família. Foi possivelmente a atitude de um adolescente brincando com uma criança, possivelmente na faixa dos 3 anos, que fez com que Sara tivesse a sua paciência esgotada. Abraão, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. Perceba os detalhes dessa história. Por que Abraão tem que mandá-la embora? Ela é escrava de Sara. Ela não é escrava de Abraão. No entanto, Agar é despedida por Abraão, que não foi capaz de enfrentar Sara e fazer com que Agar e Ismael permanecessem. Abraão tem um argumento muito bom para que Ismael ficasse. A promessa de que Deus faria de Ismael uma grande nação também. Mas não. Abraão renuncia à presença do seu primeiro filho para satisfazer o desejo de Sara. Já no deserto, Agar se vê sem os recursos básicos para a vida. A água havia acabado e ela se assenta, diz o texto na versão revista atualizada de Almeida, a um tiro de flecha, mais ou menos 100 metros de distância. E é a segunda vez que, em lágrimas, Agar está no deserto. Se no primeiro deserto, o da perseverança, Deus ouviu o choro de Agar, no segundo deserto, o deserto da promessa, Deus ouve o choro do menino. E o anjo do Senhor se aproxima da mãe para perguntar o que acontecia. O que ocorre então é a reafirmação da promessa. E ela é demonstrada pelo autor do Gênesis como aconteceu. Ismael se torna flecheiro, habita no deserto de Parã, e sua mãe o casou com um egípcio. Deserto de Parã. Essa é uma região bastante interessante no relato bíblico. Parã, segundo Abacuque, capítulo 3, é de onde o Senhor vem para exercer a salvação. Do Monte Santo de Parã. Abacuque 3:3. É singular o fato de que Deus, no dia do Senhor, o dia do juízo, virá do Monte de Parã. Porque Deus não trata de maneira separada os seus filhos e as suas promessas. Ele os reúne de todos os cantos da terra. Então, antes de olharmos com inimizade para Ismael, é preciso olhar para a vida de Ismael como aquele que também é abençoado por Deus. E veja a grandiosidade do que acontece nos desertos de Agar. Não sei se você sabe, mas ela é a primeira mulher da Bíblia a ver uma aparição.
É a primeira. Soma-se a isso o fato dela ser egípcia e não hebreia. Agar recebe uma promessa que, se comparada à promessa de Abraão, é exatamente a mesma. A sua descendência será numerosa. A sua descendência será numerosa. Pois é. Acontece que Agar ouve esta promessa da boca do Senhor. Sara não. Quem ouve é Abraão. E mesmo que no primeiro deserto Agar seja enviada de volta àquela que a maltratava, no segundo deserto ela tem a segurança e a promessa começando a se cumprir. De escrava a redimida. Quando Sara expulsa Agar, Deus diz a Abraão a promessa que ele havia feito a Agar. E no fim da conversa com o anjo do Senhor, Deus dá a Agar uma solução para o seu deserto imediato. Ela iria morrer naquele deserto. E ela abre os olhos e vê ali a fonte de água. E ela pode saciar a sua sede e a sede do seu filho. Sara e Agar, duas mulheres cuja história de vida é entrelaçada por conflitos. E propositadamente eu dei destaque a Agar nesta mensagem. Nós sabemos que espiritualmente nós somos descendentes de Sara. Esta é a linhagem e a interpretação defendida pelos apóstolos, principalmente por Paulo, em Gálatas, no capítulo 4. No entanto, esta interpretação alegórica, e quem faz uso desse termo alegórico é o próprio Paulo, e não eu, corresponde a uma realidade concernente às questões dos Gálatas. O que nós precisamos entender é que nos desertos das vidas, da nossa vida, mesmo diante de escolhas equivocadas, Deus faz da vida de Agar e de Ismael uma vida próspera e abençoada. Agar foi vítima de uma tentativa humana de resolver uma questão que Deus havia prometido resolver. Nós tendemos a olhar Agar como culpada, e ela é vítima. E isso fica evidente quando vemos que Deus não pune nem Agar, nem Ismael. Pelo contrário, Ele os abençoa com sua promessa. Agora, Abraão ainda experimentaria uma prova decisiva. De fato, ele experimentaria um momento na sua vida que eu fico imaginando como que seria. Ismael expulso de sua presença. Se você continuar a leitura, você vai ver que Abraão estabelece uma aliança com Abimeleque, buscando paz. E em seguida vem um dos textos mais conhecidos da vida de Abraão. Sabe qual é? Entregar Isaac como sacrifício. E olha, quando a gente lê esse texto de Gênesis 22, Abraão subindo aquele morro com Isaac, menino, e eu fico imaginando Abraão, a lenha, o menino, e Abraão assim: ok, Deus, eu mandei Ismael. Estou sem bateria. Pega pra mim. Ok, Deus, eu mandei Ismael para o deserto. Não sei o que aconteceu com o meu primeiro filho, e o Senhor está me pedindo o meu segundo filho em sacrifício. Tá bom, Senhor, estou entendendo o que o Senhor está querendo me dizer. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão subindo aquele morro, subindo aquele monte. O seu primeiro filho já não estava mais com ele, e ele sequer sabia o que havia acontecido com ele. E agora o Senhor me pede o filho da promessa. É por isso que o texto bíblico nunca pode ser lido no seu contexto menor. O que Deus estava fazendo com Abraão era mostrar para ele que soluções humanas não resolvem promessas divinas. Se Deus prometeu,
aguarde e confie. Ele irá cumprir. É promessa dele, não é promessa minha, não é promessa sua. E a história de Sara se encerra exatamente após esse relato. Sara morre logo em seguida. Concluindo, os desertos de Agar são exemplos para nós de como Deus age em nossas vidas. Mesmo sendo vítimas de um erro, Deus não nos abandona à nossa própria sorte, entregues para a morte. Muitas vezes a vontade que nós temos é de sentar e chorar no meio do deserto, igual Agar fez, e esperar que a morte chegue, desesperadamente. E o que eu quero te dizer é que você não se furte o direito ao choro. Chore tudo o que precisa ser chorado, mas saiba que o Senhor não está com os ouvidos fechados ao seu clamor e ao seu choro. Ele sabe o deserto em que você está passando, e Ele não se cala diante deste deserto. Os salmos são ricos em dizer que Deus faz do deserto um lugar de vida abundante, com água jorrando. Não é exatamente isso que Ele faz na vida de Agar, tanto literalmente, abrindo os olhos da egípcia para que ela visse ali a fonte de água, quanto figurativamente, dando a ela uma descendência abundante. O seu deserto pode parecer árido demais, solitário demais, e mesmo numa cidade tão populosa como a nossa. Não se desespere. Não se desespere. Deus está contigo. Sara e Agar são exemplos de como Deus age em nossas vidas. E o desafio é olhar para essa paisagem da vida, o deserto de Agar, e entender que Deus não nos abandona à nossa própria sorte. Ele está conosco sempre. Ele vem, melhor, Ele já veio para te salvar. Caminhe com Deus neste deserto. Como? Olhe para Jesus. Confie que o Espírito Santo está contigo. Ore, converse com Deus. Em meio aos desertos da vida, Ele está aí contigo. Não se esqueça também que você faz parte de uma igreja, o corpo de Cristo, chamado para passar pelos desertos uns dos outros, servindo de apoio em oração. E eu vou dizer uma palavra aqui que talvez você vá até torcer o nariz, nos responsabilizando uns pelos outros. Isso é amor na forma prática. Amar o meu irmão e a minha irmã de fé, a ponto de orar, conversar, chorar e me alegrar com ele. Nos desertos da vida, nós somos chamados a contemplar o que não se vê. Abra os olhos. Contemple aquilo que o Senhor está te mostrando. Abre os nossos olhos, Senhor, nós te pedimos. Vamos orar. Eu quero desafiar você. Vamos nos colocar em pé. Eu quero desafiar você que está passando por um deserto na sua vida, está enfrentando um momento de dificuldade. Eu quero desafiar você a sair desse lugar, a vir aqui à frente. Não um gesto mágico. Você vir aqui à frente não vai resolver o seu problema da noite para o dia, de forma alguma. Mas nós vamos juntos interceder a Deus para que Ele abra os nossos olhos e nos mostre a sua vontade. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós queremos orar com você. Quero convidar os presbíteros, o presbítero para estar aqui conosco, o presbítero Zélia, o presbítero Renilton, o bacharel Michel também conosco. Nós vamos estender a mão sobre o povo, vamos orar. Décio, se você quiser participar conosco, junte-se a nós aqui nesse momento, vamos estender nossa mão sobre o povo, rogando a bênção e a direção de Deus nestes momentos difíceis da caminhada. Você que não saiu do seu lugar, lembre-se, as pessoas que estão aqui à frente estão passando por situações em sua vida que necessitam de oração, necessitam de uma presença amiga, companheira do corpo de Cristo. Abrace este irmão, esta irmã no final do culto, caminhe com ela. Vamos orar. Santo eterno Deus, nós nos colocamos nesta noite, Senhor,
diante do Teu altar, trazendo nos nossos corações, ó Pai, os desertos da nossa vida, Senhor. Situações difíceis com as quais nós não conseguimos lidar. Situações que nós não sabemos nem nomear, Senhor, estão no coração dos nossos irmãos e irmãs aqui. E nós queremos, ó Deus, colocar diante do Teu altar, e nós clamamos, ó Deus, neste momento, abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver e beber da água da vida, Senhor. A água que transforma o nosso deserto em vida abundante. Caminha conosco, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve, ó Deus, o nosso clamor, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai amado. Caminha conosco, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua direção. Nós te pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém e amém. Vamos voltar para os nossos lugares, certos de que Deus caminha conosco. Nós vamos permanecer em pé. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nós queremos lembrar aos nossos irmãos a respeito da questão da nossa campanha, né, de arrecadação e também dos dízimos e ofertas. A fidelidade do dízimo e oferta nesse momento é importantíssimo para o desenrolar das obras e também o cumprimento das nossas responsabilidades. Não deixe de participar das atividades, de estar presente conosco. Nós vamos orar, em seguida vamos cantar o Shalom, encerrando assim o nosso culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento em que nos despedimos, ó Deus, da Tua casa, e vamos, ó Deus, de volta para os nossos lares, nós queremos te pedir, ó Pai amado, que a Tua graça e a Tua paz esteja sobre nós, nos guiando e nos conduzindo, e, ó Deus, que nós sejamos aqueles que caminham ao lado uns dos outros, fortalecidos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. Tchau. Não vai embora, tem um cafezinho, vamos nos confraternizar. Que Deus nos abençoe e nos dê a todos uma rica semana.